Esse é um relato bem interessante. É a história de uma pessoa que está com a doença terminal, não é? É um homem, eu estou acompanhando, ele está com a doença terminal, bem séria mesmo. E os mentores, olha, gente, vou te contar, a gente é assistido, viu? E esse homem, a vida inteira, ele nunca teve nenhuma relação, não é? Ele se diz que ele não era ateu, mas não tinha mesmo nenhuma conexão também com a espiritualidade, nem pensava nisso, entendeu? Uma casa dele, eu casei na igreja, não é? Ou seja, eu procurei uma espiritualidade qualquer, eu batizei meus filhos, mas eu nunca li nada, nunca procurei nada, mas era um homem assim, um homem de bem, não é? Participava dos trabalhos sociais na empresa que ele trabalhava, ele tinha um cargo alto, ele sempre lutava para os trabalhos sociais, para melhorar a empresa, para os funcionários se sentirem melhor ali dentro. Tanto que é um homem muito querido, ele está numa fase terminal e os colegas, né, os ex-colegas, estão ali junto com ele, enfim, porque ele sempre foi tido como uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que sempre ajudou muitas pessoas, né, enfim. E quando ele teve a doença, que ele soube que iria desencarnar, né, a medicina deu a ele 1 ano de vida, já está com 3 anos, isso. Que ele soube que ele ia desencarnar, ele fez, e agora, para onde é que eu vou? Como é que vai ser de agora em diante? Não é? O que é que vai ser de agora em diante? E ele ficou assim, ele tinha um primo, que era espiritualista, e ele resolveu procurar esse primo. E o primo perguntando assim, eu nunca me interessei, não vai ficar parecendo que eu estou... Agora que eu recebi um diagnóstico desse, que só por isso eu estou procurando a espiritualidade, e o primo disse a ele, o motivo pelo qual se procurou a espiritualidade, o importante é que você está procurando, não é? Eu me sinto meio falso, meio cínico. Não, de jeito nenhum. O motivo não importa, não é? A maioria das pessoas, inclusive, num momento como esse, tendem a pensar no nível mais profundo. Ele fez, mas é o que está acontecendo comigo. Eu não estou procurando me curar, não é isso, eu não sei de nada, mas eu estou procurando entender o que é que vai ser da agora em diante. E aí o primo começou a dar livros, a fazer encontros de leituras com ele, não é? E ele começou a ver que fazia muito sentido o que estava lendo. Ele achava que era uma coisa tão mística, tão fantástica, e que ele ali conversando com o primo, ele viu que não, que tinha muita racionalidade, que era bem plausível, não é? Tinha ali, sim, uma possibilidade de ser daquela forma. E ele começou a estudar e tal, e aí o primo disse a ele, você pode se ajudar. E começou a dizer a ele como, e ele começou a fazer as coisas que o primo ensinou para ele fazer, né? E ele começou a sonhar com um homem, que era o mentor dele, né? No sonho dele, ele achava que era o avô dele, que ele teve muito carinho, ele trazia como se fosse o avô do símbolo, né? E ele dizia assim, nossa, essa noite eu sonhei, eu acho que é meu avô, e ele mandava eu fazer tal coisa, tomar sol de manhã cedinho, lá. E aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer. E eu fui convidada a acompanhar ele em desmembramento. Aí nós fomos, o Alcier de Rua, o Omar me levou, né? Foi com outro mentor que eu fui acompanhar esse trabalho. O Omar me levou e o mentor dele era uma escritora, uma pessoa que foi escritora, e ele gostava muito de escrever, artigos, enfim, ele usava muito a escrita para o trabalho dele, né? E ela era mentora dele, que foi escritora. E aí nós chegamos lá, ela já estava,
Eu cheguei com o Omar, já estava, ela já tinha sido avisada da minha presença e porque eu estava ali. E ele ainda estava dormindo. Aí quando ele soltou do corpo, ele se viu em pé, né? Ele, mas eu estou em pé, eu estou curado. Aí a mentora dele falou, só a sua matéria está doente. Olha ali. Aí ele olhou para o corpo e ficou assim, né? E veio o mentor médico que acompanha ele, que ele sonha como se fosse o avô. Aí veio o mentor médico e os dois começaram a conversar com ele, tanto a mentora como o mentor médico, dizendo só o seu corpo está doente, só a sua matéria, você não está vendo? Ele, não, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ótimo. Você não fica perguntando o que vai ser de agora em diante, o que vai ser de agora em diante é isso. Vai chegar o momento, não é, que esse corpo material não vai ter mais utilidade para o seu espírito, para a sua alma, para a sua inteligência, para a continuidade de sua vida. Aí ele fez continuidade da minha vida? É. Você não está se sentindo bem? Ele, estou ótimo, não estou com dor, estou com todos os meus movimentos aqui. E ele andava assim, sabe? E ele, eu estou bem, então, exato. Então, esse corpo está chegando a hora, o corpo material que você está, que está ali na cama, não está mais adequado, não está mais suficiente para que você continue sua vida. Aconteceu algumas coisas com ele que está limitando o seu viver. Você não vive perguntando a seu primo, a todo mundo, como vai ser da agora em diante, vai ser assim. Vai chegar a hora que aquele corpo ali não vai ter mais serventia para você continuar a sua vida. Se você ficasse no corpo, ia limitar cada vez mais, não é? Aí ele falou assim, gente, eu fiquei toda arrepiada. Se eu continuasse ali, se eu ficar ali mais tempo, eu vou morrer. E aí os mentores falaram, então, você não ia morrer, mas você ia entrar num processo de tristeza. Você está triste aqui? Ele fez, não estou. Ele, mas e minha família, como vai ser? Ele fez, caberá a sua família ouvir também isso. Vai chegar o momento que eles vão ver que o seu corpo está tirando a sua capacidade de viver. E ele falou assim, eu nunca pensei nisso. E eu comigo, eu também não. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Tinha pensado de outras formas, mas não naquela lógica ali fantástica que eu ouvi ali, né? E estou pensando muito sobre isso, né? E eu escolhi esse caso exatamente por isso. E aí ele ficou assim, ele fez, bom, então se é para eu ter mais vida, então, e viver melhor, eu não vou mais ter medo da morte do meu corpo físico. Eu não vou mais ter, porque eu estou vendo aqui que realmente eu tenho muita saúde, eu tenho muita vontade de viver, e dentro daquele corpo ali eu não consigo mais transmitir essa vida, né? E aí o mentor médico, essa hora foi bonita, viu? Fez, então, você vai ficar perto aqui agora do seu corpo e você vai orar para a sua matéria. Gente, foi tão bonito esse caso. Eu fiquei tão emocionada, porque é ele, o mentor, e a mentora dele, nós todos ali, né? Nós também entramos no processo. Vamos orar para o seu corpo físico. Vamos transmitir para ele, transmita sua gratidão ao seu corpo material por tudo que ele lhe deu até hoje, por todas as possibilidades que ele te deu. Agradeça. E ele fazia verdade, eu nunca pensei nisso. Agora que eu estou vendo que esse é meu corpo verdadeiro, eu tenho muitos agradecimentos a esse corpo que me revestiu. E aí começaram, né? Aí o mentor Omar fez, Lu, canta aquilo que você canta, vibrando, vibrando. Aí eu cantei, mas eu cantei como nunca cantei na vida, sabe? Eu comecei a cantar, eu me senti assim muito envolta em luz. Eu agradeci tanto a Deus, agradeci a mim, agradeci pela Jenny, agradeci. Comecei a agradecer também pelo meu corpo, pelo da Jenny, comecei a agradecer ao YouTube, não é? A internet, eu agradeci tudo, ao corpo da internet que me viabilizou, estar aprendendo tudo isso aqui para compartilhar
com minha família espiritual. Foi um momento de êxtase mesmo. Eu fiquei... Mas teve hora que eu me soltei, assim, eu estava dentro do canal, não é? E, nossa, foi muito impressionante. Assim, eu me senti como se eu tivesse realmente entrando em contato com minha fonte de origem, sabe? Foi um momento que eu olhei assim dentro do canal, olhei para aquelas pessoas, agradeci a todas elas, dei um abraço em Omar, agradeci ao senhor que estava ali também, que deixou eu acompanhar o caso dele, de viver aquele momento, de ver aquele homem compreendendo, não é? Compreendendo e falando já com tanta compreensão, entendeu? E ali ficamos e tal, eu voltei para a colônia, fiquei ainda vivendo o meu êxtase, as minhas preces, e ele está lá, né? Eu procurei o mentor médico dele, disse que ele acordou no outro dia super bem, bem mais dinâmico, coisas que ele já tinha parado de fazer, começou a fazer, não é? Como o corpo dele deu uma acendida, deu uma melhorada, assim, deu um up. E eu perguntei, ele vai ser curado? Aí o mentor médico disse, não, mas ele não vai. Se ele continuar nessa vibração, ele vai desencarnar, mas sem tanto sofrimento material também. Não é? Ele está conseguindo levar uma energia que ele vai ficar um tempo ali, esse tempo podia ser com bem mais limitações do que ele vai ficar, né? Entendeu? Deu para entender, Biel? Deu. Não vai ficar com tanta limitação, ele não vai sofrer tanto ali, limitado nos seus gestos, nos seus movimentos, se ele conseguir manter esse astral alto que ele captou ali, não é? Que ele entendeu ali. E eu escolhi esse relato por isso. A gente sempre escolhe como quer passar pelas coisas. Olha a escolha que esse fez, né? Ele foi para a saúde, ele foi para o positivo, ele foi pesquisar uma coisa que ele nunca tinha pesquisado na vida dele, entendeu? Foi estudar. Então, eu acho essa história riquíssima. Então, a solução está aí. Pessoas que têm medo de desencarnar, que têm... Pega essa história e tira alguma coisa dela, né? E tira alguma coisa dela, um proveito dela.